2 Coríntios, capítulo 9, versos de 7 a 11. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Nosso tema desta manhã é fidelidade na bondade, felicidade na bondade. Falar sobre felicidade sempre é um tema, de certa forma, difícil de se chegar a uma definição. A gente vê muitas pessoas falando de felicidade, mas é uma felicidade humana, uma felicidade terrena. E quando nós, como cristãos, falamos de felicidade, nós estamos falando de uma felicidade real, a felicidade que está na presença de Deus. Felicidade é algo que nós buscamos o tempo todo. Eu costumo dizer que às vezes, por buscar no lugar errado, nós conseguimos ficar mais tristes, mais decepcionados ainda. Quando nós falamos de felicidade, então, uma definição, ou seja, um resumo que eu sempre gosto de colocar, é que a felicidade está em nós nos afastarmos daquilo que é mal e nos aproximarmos daquilo que é bom. A felicidade está em a gente, com certeza, nos aproximar mais e mais de Deus, dos caminhos de Deus, da verdade de Deus. E aí há essa felicidade no nosso coração. E sempre entender que a felicidade não está nas posses, que a felicidade muito menos está no pecado, em fazer o que bem entende, mas no distanciar do pecado e no entender que as posses, elas não têm apenas esse objetivo de nos satisfazer. E por isso que entrou esse tema, felicidade na bondade, porque as nossas posses não são nossas. A gente ouve muito falar histórias de pessoas bem-sucedidas, como se aí eles, depois que ficaram bem-sucedidos, depois que tiveram muito dinheiro, então eles são felizes. Mas nós sabemos que tudo que Deus nos dá, Ele foi feito para que a gente pudesse executar a obra dEle, pudesse servir a Deus, desfrutar também dessas coisas, mas principalmente doar, ajudar ao nosso próximo. E a gente tem, uma passagem de Atos 20, 35, quando Paulo diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem mostrado que o trabalho principal, ele está falando a respeito dele. Se alguém desconfiasse da vida dele, ele está falando que o seu foco não era lucrar nada. E se ele entregasse, se ele servia os outros, ele era muito mais feliz em dar do que se ele estivesse trabalhando ou fazendo as coisas para si mesmo. E aí fica a pergunta: como que é essa felicidade na bondade? Por quê? Como ela acontece? Na verdade, ela acontece porque quando você faz alguém feliz, você percebe que isso, para você, é algo que te traz felicidade, no sentido de que você fica feliz pelo outro. E como não definir felicidade como a questão do amor?
A felicidade está no amor que Deus tem por nós, no amor que nós temos por Deus, e isso engloba o nosso amor ao nosso próximo. Então, tudo que nós fazemos em benefício de alguém, isso nos faz feliz. Repare que a felicidade da bondade não é a bondade em si. Alguém pode praticar bondade com falsidade, com interesse de ganhar alguma coisa, ou pratica bondade porque sabe que vai ser elogiado. Mas quando nós falamos de praticar a bondade, 2 Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria. Então a bondade não pode ser uma bondade com tristeza no coração, mas quem ama, Deus ama quem dá com alegria, porque essa alegria exatamente está em poder saber que está ajudando, fazendo bem a alguém. E quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos demonstrando que nós realmente amamos a Deus. O texto que nós lemos, ele fala, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não por necessidade, ou seja, não é porque você está sendo obrigado a ajudar alguém, mas de bondade, com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E uma questão sempre que vem à mente quando se fala de ajudar, de dar alguma coisa para o outro, é o receio, de que vai nos faltar aquilo. E aqui diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, ou seja, no dar. E depois ele fala que é Deus que vai multiplicar essa semente. Versículo 10: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, não falta, gente? Nós sabemos que Deus vai repor, Deus vai nos ajudar, e nós sempre vamos ter essa paz, essa alegria de saber que tudo isso coopera para o bem. Uma das alegrias que nós temos quando ajudamos alguém, não só a felicidade desta pessoa, mas a felicidade dessa pessoa em ter sido ajudada. E ela vai, se ela for uma pessoa sincera, verdadeira, ela vai dar graças a Deus. Que quando você está em necessidade e você não vê uma saída e alguém vem e te ajuda, você fala: nossa, Deus mandou o fulano, para me ajudar. Tudo isso redunda em graças a Deus. Então, isso nos alegra em saber que nós estamos sendo usados por Deus para falar ao coração de alguém, para assim servir a Deus. Então fica essa pergunta nessa manhã, o quanto eu tenho tido essa felicidade? O quanto eu tenho tido paz no meu viver? Tudo depende da nossa vida, dos nossos hábitos, dos nossos atos. O quanto eu tenho me afastado daquilo que é mal e o quanto eu tenho me aproximado daquilo que é bom. Tudo depende do reconhecimento de que o que é realmente ser feliz não é poder ter mais posses ou poder ter menos problemas, menos dificuldades. Mas a felicidade está em eu ter essa paz com Deus, descansar com Deus. E a felicidade, já que ela não é o que eu tenho apenas, o que eu guardo, a felicidade está também no entregar, naquilo que eu faço. Nós podemos sim experimentar essa alegria da bondade e entender que melhor é dar, mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ser feliz é fazer alguém feliz. Quando amamos a Deus, amamos o nosso próximo. Vamos fazer mais uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando, para que nós possamos dia a dia encontrar alegria, paz, no estudo da Tua palavra, nas orações, na vida, ó Pai, em comunhão com o Senhor.
Obrigado a Deus por esse momento e que o Senhor Deus fale conosco, como já falou, continue, ó Deus, a nos orientar, ó Deus, no intermédio da lição que vamos estudar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.